Neemias, capítulo 13. Naquele dia se leu no livro de Moisés perante os ouvidos do povo, e foi achado nele escrito que os amonitas e os moabitas eternamente não podiam entrar na congregação de Deus, porque não saíram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram a Balaão contra eles, para os amaldiçoar, ainda que nosso Deus tornou a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, quando eles ouviram esta lei, separaram de Israel toda a mistura. E antes disto, Eliasibe, o sacerdote, sendo superintendente da câmara da casa de nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias, e tinha-lhe preparado uma câmara grande, na qual antes se guardavam as ofertas de alimentos, o incenso, os vasos, os dízimos de grão, de vinho e de azeite, que estava ordenado dar aos levitas, aos cantores, e aos porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Porém, enquanto tudo isto acontecia, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu vim ao rei, mas ao fim de alguns dias obtive permissão para me ausentar do rei. E vim a Jerusalém. Entendi o mal que Eliasibe tinha feito por Tobias, preparando-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E isso me desagradou muito, por isso lancei todas as coisas da casa de Tobias para fora da câmara, e mandei purificar as câmaras, e trouxe de volta os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimento, e o incenso. Também entendi que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, e que os levitas e cantores que faziam o serviço haviam fugido cada um para seu campo. Então repreendi aos oficiais, e disse: por que a casa de Deus está abandonada? Porém eu os juntei, e os restaurei em seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão, do suco de uva e do azeite, aos depósitos. E pus por tesoureiros sobre os depósitos ao sacerdote Selemias e ao escriba Zadok, e dos levitas, a Pedaías, e próximo a eles Anaã filho de Zacur, filho de Matanias, pois eram considerados fiéis, e assim foram encarregados de distribuírem a seus irmãos. Por isto, meu Deus, lembra-te de mim, ó Deus, e não risques minhas bondades que eu fiz na casa de meu Deus, e em seus serviços. Naqueles dias vi em Judá alguns que pisavam nas presnas de uvas no sábado, e que traziam feixes, e carregavam asnos, como também vinho, uvas, figos, e todo tipo de carga, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e os adverti quanto ao dia em que vendiam alimentos. Também tírios estavam nela que traziam peixe e toda a mercadoria, e vendiam no sábado aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Assim repreendi aos nobres de Judá, e disse-lhes: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Por acaso não fizeram assim vossos pais, e nosso Deus trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Porém vós acrescentais ainda mais ira sobre Israel profanando o sábado. Sucedeu, pois, que quando ia escurecendo as portas de Jerusalém antes do sábado, disse que eu mandei que se fechassem as portas, e mandei que não as abrissem até depois do sábado, e pus às portas alguns de meus servos, para que carga nenhuma entrasse no dia de sábado. Assim os comerciantes e vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Por isso eu lhes adverti, dizendo: por que vos passais a noite diante do muro? Se o fizerdes outra vez, agirei com violência contra vós. Desde então não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem, e viessem a guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Nisto também, meu Deus, lembra-te de mim, e perdoa-me segundo a grandeza de tua bondade. Vi também naqueles dias judeus que tinham se casado com mulheres de asdoditas, amonitas, e moabitas, e seus filhos a metade falavam asdodita, e não sabiam falar judaico, mas sim a língua de outros povos. Por isso eu os repreendi, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e arranquei-lhes os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis vossas filhas a seus filhos, e não tomareis de suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós. Por acaso não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Ainda que entre muitas nações não houve rei semelhante a ele, que era amado pelo seu Deus, e Deus o tinha posto por rei sobre todo Israel, contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E aceitaríamos ouvir de vós, para fazerdes todo este mal tão grande de transgredir contra nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe o sumo sacerdote, era genro de Sambalate Horonita, por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus,
pois contaminam o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim eu os limpei de todo estrangeiro, e ordenei as responsabilidades dos sacerdotes e dos levitas, cada um em sua obra, como também para as ofertas de lenha em tempos determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, meu Deus, para o bem.